Tão bom a gente estar junto aqui. Estou me ligando lá da igreja. Estava falando ali para o pastor Roberto que eu coloquei a camisa, né? Que eu queria pregar com essa camisa aqui hoje. Esse pessoal aqui da equipe, né, da base de serviço é uma potência. Olha aí, já trouxe uma água gelada. Aleluia. Você pode aplaudir a base de serviço aí? Aleluia. Amém. Eu falei para o pastor Roberto que quando a gente coloca uma camisa, 4 coisas estão declaradas nesse ato. Primeiro é a identificação. Então você se identifica com aquela realidade, aquela circunstância, com aquele desafio, né? Segundo é a associação. Você agora não apenas se identifica, mas você decidiu fazer parte. A terceira coisa é a personificação, em que agora você pode dar a sua contribuição singular. Aquilo que nenhuma outra pessoa poderia fazer, você pode. Então você personifica o serviço por meio dos seus dons, dos seus talentos, da sua vivência, experiência, né? E a quarta coisa é revestimento. Agora você está debaixo da unção daquele povo e você está junto, né? Então obrigado à equipe da base de serviço. Olha aí, Denis, fiquei bonito, não fiquei? Aleluia, ficou joia. Eu queria que Denis e Catiane pudessem ficar de pé. Um casal querido da nossa igreja, um casal de líderes, estão fazendo o CCL, que é o nosso curso de capacitação de liderança. Um casal abençoado por Deus e gente singular, que tem sido instrumento de Deus para me abençoar nas minhas caminhadas quando eu saio para pregar, né? Obrigado, Denis, obrigado, Catiane. Cadê o Mateus? Ah, tá aí o Mateus, né? Amém. Eu fiquei preocupado, se ele fosse superstar, eu ia ficar preocupado, porque é muita identificação muito rápido. Irmãos, eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, que eu estou morrendo de dor nas costas. Minha família decidiu, né, assim como o Denis, a minha Catiane, a gente tem um grupo lá da igreja que está fazendo Muay Thai, fazendo MMA, né? Então, a gente é assim, você está vendo como eu sou, assim, gordo desse jeito, assim, tal. Só que quando você está lutando, você acha que você é aquele cara lá, entendeu? Você, né, é gordinho assim, mas quando você está fazendo exercício, você acha que é o Anderson Silva, né? Você se vê daquela maneira. E aí, quando você sai do negócio, você sai com dor nas costas, você assim fala, meu Deus. Aí você lembra que você não é, ainda não é, né, Denis? Então, um dia você é forte, assim, igual você, assim. Mas a segunda coisa que eu queria dizer, isso que o pastor Marcelo falou é verdade, né? A minha preocupação é sempre estar aqui com os irmãos e falar aquilo que Deus de fato quer falar ao coração dos irmãos. Eu tinha preparado uma mensagem chamada O Desafio de Amar, sobre Atos 20, 24, quando o apóstolo Paulo diz que não tenho em minha vida nada precioso, a não ser que cumpra o chamado, né, o ministério que o Senhor lhe havia otorgado. E aí eu queria dizer 3 coisas sobre isso. Eu não vou pregar aquela mensagem, mas o desafio de amar de uma igreja, quando completa 30 anos, precisa levar a igreja à seriedade de olhar para trás. E olhar para trás e compreender e aprender com os seus erros. Aprender com os seus erros. Erros, a gente tem uma mania de santificar coisas que Deus não gosta, Deus muitas vezes até mesmo abomina. A gente tem mania de falar, não, que esses erros são erros históricos. Irmãos, não, erros não existem para ser históricos. Erros existem para ser a gente avaliar, pensar, refletir e abandonar para a glória de Deus. Então a igreja tem que ter esse desafio de olhar para trás com um coração humilde. A segunda coisa é olhar para frente, olhar para o presente momento, como Paulo fez. E na dependência do Espírito ali, ele não sabia o que ele estava, qual era a missão, qual era o trabalho, mas ele sabia que muitas tribulações o acompanhariam. Mas ele decidiu ainda assim ir. Então nós como igreja precisamos ter esse olhar e aprender a olhar para trás com humildade, olhar para frente
com maturidade missional e entender que a vida não é brincadeira, a vida é uma batalha. Paulo diz: combati o bom combate. Então ele está dizendo que sair por essas portas afora, aqui é um ambiente seguro, tranquilo, climatizado, confortável, um ambiente agradável, e a gente sai daqui para um ambiente hostil, um ambiente de degradação, um ambiente onde a gente vai expressar o ser igreja. Então a gente tem que olhar para fora com a maturidade missional e olhar para o futuro, aprender a olhar para o futuro e compreender o nosso propósito existencial. Qual é a contribuição singular que essa igreja pode dar à humanidade? Existem coisas que só a minha igreja pode fazer, existem coisas que só uma outra igreja pode fazer, e existem coisas que só esta igreja pode fazer. Então essa era a palavra que eu iria pregar. Mas quando eu cheguei aqui, eu olhei aqui no programa e eu me lembrei que o pastor Marcelo, de forma organizada com a sua equipe, há uns 2 meses me mandou o meu tema da mensagem, que é Igreja que Ama Cresce. Eu não sei de onde eu tirei esse tema aqui, porque eu acho que quando falou o ano de amar, né? Aí eu fiquei falando assim, rapaz, poxa, que interessante, da simplicidade do tema, a igreja está crescendo de forma extraordinária, né? Então eu fiquei pensando sobre o desafio de amar, mas o tema não é esse. Então eu não queria desobedecer ao meu amigo e meu pastor, e queria pregar então no tema que me foi designado, né, para esse tempo, que é a igreja que ama cresce. Eu queria falar sobre 5 áreas que a igreja cresce, 5 realidades às quais a gente tem que ter um coração corajoso para ouvir e enfrentar, porque crescer é parte do propósito de Deus. Deus nunca soma, Deus sempre multiplica. Então há uma desculpa, eu posso ser sincero, sim ou não? 20% disseram sim, 80% não falou nada. Eu posso ser sincero, sim ou não? Sim. 60%. Aleluia. Chegar para esse lado aqui. Eu posso ser sincero, sim ou não? Sim. Amém. Então, sem demora, vamos começar a trabalhar aqui. Há uma bobagem, a gente reproduz muita bobagem, né? A gente é impressionante como a gente tem essa capacidade de reprodução de coisas que a gente nem sabe a origem, se é verdade, e o efeito que aquilo pode causar a partir da nossa reprodução. Você não viu aquele homem que estava carregando a tocha na cadeira de rodas? Alguém viu isso? Quem viu esse vídeo aí? Aí um cara publicou e colocou assim: rapaz, no Brasil nada é sério, precisava colocar um deficiente Fausto, né? Julgando que aquele homem que estava carregando a tocha, sendo empurrado, quando ele foi passar a tocha para um outro atleta, uma outra pessoa, parece que a roda da cadeira de rodas travou e a cadeira de rodas levantou e ele caiu. E quando ele caiu, a perna direita dele rapidamente se posicionou para defender o tombo. E aí entenderam que se ele fosse de fato uma pessoa paralítica, não poderia ter aquele movimento, que aquilo era uma falsidade. Aí o rapaz teve que ir a público e dizer: gente, não, eu sou uma pessoa especial, sim. Não é, olha que coisa absurda, né? As pessoas às vezes estão reproduzindo coisas que não têm nada a ver com Deus, com a verdade, apenas porque se notabilizaram por uma atração, por algo que chamou a atenção e querem rapidamente compartilhar. É o problema do imediatismo. Você quer ver uma coisa aqui? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Várias pessoas que já estão aqui já tiveram problemas de WhatsApp por causa do imediatismo. Alguém fala uma coisa num grupo, já vai lá e dá uma paulada, já interpreta errado, né? Você já fica chateado, aborrecido. Então
a gente precisa ter maturidade para entender isso. E uma das coisas que as pessoas mais falam na igreja é que Deus não se importa com quantidade, se importa com qualidade. Talvez, me desculpe meus amigos presbiterianos, talvez se essa igreja fosse presbiteriana, ele pudesse até acreditar nisso, né? Que é só os eleitos, só os predestinados. Tem uma igreja presbiteriana lá em Maricá, que ela não evangeliza, que ela não convida para a igreja, ela abre a porta lá, não divulga nem que ela existe, porque os predestinados vão chegar lá. Sabe, aí a gente fala assim, não, porque Deus não se importa com quantidade, só com qualidade. Eu queria dizer assim, aonde está isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus morreu por todo mundo é todo mundo, né? A Bíblia diz que Deus quer que o ímpio se converta, quer que, né, ele seja salvo. Então a preocupação de Deus é alcançar o maior número de pessoas possível, né? A Bíblia diz assim que muitos serão, né, chamados, mas poucos escolhidos. Então você tem que chamar muitos. A quantidade é uma realidade divina na construção da seletividade do corpo. Então a igreja ela tem que ter esse discernimento. E eu queria hoje falar sobre essas 5 realidades da igreja que cresce. Porque se nós estamos falando que o amor é uma marca característica de uma igreja que cresce, é porque esta igreja está crescendo, amém? A sua igreja cresce, amém? Crescimento é sinônimo. Olha aqui, vocês 4 estão conversando aí, estão parecendo as minhas filhas lá, hein? Não fica zangado com pastor, pode conversar baixinho, mas pode assim, conversar sobre a mensagem. Assim, pastor falou isso, tá lá, me ajuda aqui, beleza? Anote os pontos da mensagem aí, que depois do culto eu vou verificar com vocês. Eu queria falar rapidinho sobre Atos capítulo 6, versículos de 1 a 8. Acompanhe comigo. Ouça o que eu vou lhe dizer agora com muito temor e tremor diante de Deus. Aliás, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Aliás, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Diga assim comigo: a igreja que ama cresce. Todos juntos, vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. A igreja que ama cresce. Vire para o seu irmão e diga assim: vamos crescer. Agora diga assim, então diga para ele assim, ó: me ajude a amar. A igreja que ama cresce. E é interessante que Atos capítulo 2 faz a menção histórica do derramamento do Espírito Santo. Parou-se. O Espírito vem sobre toda a carne. O Espírito deixa de ser uma qualidade de alguns e passa a ser uma realidade de todos aqueles que creram. Então guarde uma coisa no seu coração, querido: pare de buscar
por orações especiais, pare de buscar por revelações sobrenaturais e comece a entender que o mesmo Espírito que habita nos homens mais excelentes da terra habita em você, porque este foi o decreto de Deus revelado em Atos 2. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Daniel, e a Bíblia diz que em Daniel havia um Espírito excelente, e essa excelência está em você. Agora, não adianta ter excelência se ela não traduz uma realidade transformacional na sua vida. Você pode ser um marido excelente porque você tem um espírito excelente. Você pode ser um pai excelente porque você tem um espírito excelente. Você pode ser uma mãe excelente porque você tem um espírito excelente. Você pode ser o melhor profissional na área que você atua porque em vós habita um espírito de excelência. E o derramamento do Espírito Santo tornou realidade o sonho de Jesus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Os gregos tinham a sua assembleia. Os gregos se reuniam no Areópago, e ali eles ficavam pensando, refletindo, pelo pensar que é a natureza da filosofia. E aí eles estavam ali discutindo suas teses, suas razões. Os judeus tinham a sinagoga, que era a sua assembleia, o seu povo, o seu corpo. E na sinagoga eles liam a Torá, praticavam as esmolas. Ali eles oravam e tinham as suas reuniões. Por isso é que Cristo Jesus disse: eu edificarei a minha eclesia. Porque os gregos têm a sua eclesia, porque os judeus têm a sua eclesia, e agora vocês serão a minha eclesia. E a partir de Atos 2 surge a igreja como corpo, como forma, como odre e como vinho. E em Atos capítulo 6, parece que é o primeiro momento em que a igreja começa a pensar acerca daquilo que já aconteceu naqueles primeiros 4 capítulos, capítulo 2, 3, 4 e 5, em que a igreja, Pedro prega poderosamente, 3.000 almas se convertem, depois prega novamente, mais 5.000 almas se convertem, as famílias são impactadas, o judaísmo é rasgado na essência da sua crença, e agora Jesus é declarado como Rei, Senhor e Deus. Numa só tacada eles arrebentam com o romanismo, com o judaísmo e com a filosofia grega. Rocúrios, o Senhor. A filosofia é traduzida a nada quando toda a sabedoria e conhecimento agora pertencem a Cristo. Eles já não dependiam mais das escolas filosóficas de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. A sabedoria agora tinha uma outra e maior e sobrenatural fonte de existência, que era Jesus. Então, o helenismo, a cultura grega, deixa de se tornar importante. O judaísmo deixa de se tornar importante, porque agora o Deus eterno e Senhor Jeová se manifesta entre os homens na pessoa de Cristo, Deus vivo encarnado, o amor revelado, a fé visível, a graça ao alcance de todos. E o romanismo, que tinha nos seus imperadores a classificação não apenas do soberano, do imperador, líder e adorado por ter um império, agora ele é reduzido a nada, porque nós não queremos imperadores, porque temos dentro de nós e ao nosso lado o Senhor da vida. Então, numa só tacada, essa igreja, ela chega causando impacto social, um impacto filosófico, um impacto político, que transforma o ambiente onde ela está. E a igreja precisa compreender a natureza da inconformidade social, porque é a igreja a solução do mundo. E não sinta um fardo pesado sobre os seus ombros. Sinta uma alegria indizível em saber que parte da solução desse Brasil caótico, parte da solução desse Brasil perdido,
parte da solução desse país dividido por duas realidades antagônicas. A solução não está nesses homens, a solução está num povo que decidiu marcar a história com os seus joelhos, com o seu testemunho, com o seu conhecimento e com a sua vida singular, contribuição que pode mudar a história de uma nação. Sabe, eu gosto muito de um pastor, Jeremias do Couto, um pastor da Assembleia de Deus, que tem escrito, desde que começou esse processo do impeachment, ele fala sobre moabitas e amonitas. Ele diz que eles estão se batendo, eles estão brigando lá entre eles e não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe, até outro dia, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, até outro dia o Michel Temer era satanista, pai oculto, do Daniel Mastral, que era um filho abandonado do Michel Temer. Aí ele gravou um vídeo agora do lado do Marco Feliciano, dizendo: esse aqui é da Assembleia de Deus, trabalha comigo há tantos anos, esse aqui é da Presbiteriana, esse aqui é Batista. O cara pronto agora, já falou: meu Deus, o que ele é? Ele é satanista? Ou ele é governista? Ou ele é batista? Me deu medo. Não pensa em nada, irmão, só pensa em Jesus. É um artista. O que eu posso dizer a você é que às vezes você vai para o Face, vai para o trabalho, vai para o ônibus e participa dessa animosidade, de todo esse processo que não vai te acrescentar nada a não ser dores. Então, como igreja, nós vamos entender o porquê que nós existimos e para quê e para quem nós existimos. Eu queria falar sobre essas 5 realidades de uma igreja que cresce. Uma igreja que ama, ela cresce. A primeira coisa, ela cresce em discípulos. Diga assim comigo: uma igreja que ama cresce em discípulos. Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. A igreja, ouça isso, a igreja não cresce em visitantes, a igreja não cresce em membros, a igreja só cresce quando ela cresce em discípulos. A igreja precisa parar de se surpreender e parar de ter alegrias e parar de contar vantagens em coisas que Deus ignora. Ah, pastor, minha igreja está cheia. Cheia de quê? Porque o que interessa para Deus é uma igreja cheia de discípulos. Uma igreja que ama cresce em discipulado, cresce em discípulos. E igreja sem discípulos não é igreja. Pode ser clube, pode ser associação, pode ser uma realidade orgânica, mas não é igreja. Discipulado não é método, é o caráter do evangelho. Discipulado não é estratégia de crescimento. Discipulado é essência. Jesus não nos chamou para uma estratégia. Jesus nos chamou para viver uma nova vida, uma nova filosofia de vida, uma nova estrutura de vida. Discipulado significa: eu deixei de viver como o mundo gostaria que eu vivesse. Eu deixei de viver como o diabo trabalhou tanto para que eu vivesse. Eu deixei de viver como eu queria viver, e agora eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo com Deus, eu vivo para Deus, porque Ele é a razão da minha nova existência. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? A primeira realidade é que a igreja que ama cresce em número de discípulos. E você não vê Jesus te chamando para almoçar, você não vê Jesus te chamando para uma festa, você não vê Jesus te chamando para uma vigília, você não vê Jesus te chamando para conferência, você só vê Jesus te chamando para discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e depois vem e me segue. Você entende? Ouça isso, por favor. Se nós como igreja entendermos isso, 80% dos problemas que nós temos, tanto eclesiásticos quanto eclesiológicos, tanto na parte operacional, eclesiástico, quanto na parte teológica, do conteúdo, o eclesiológico, o entendimento da teologia da eclésia,
80% se reduz. Por quê? Quando eu entendo que eu sou discípulo, eu começo a compreender que eu não tenho direito. Eu decidi abrir mão dos meus direitos. Eu não tenho direito. Eu paro de reclamar. Eu paro de apontar e estendo a mão. Eu paro de reconhecer onde está o erro, ali observar o erro e entender que se eu estou vendo um erro que ninguém está vendo, é porque Deus está me mostrando que eu sou parte da solução. Está vendo alguma coisa errada na igreja? Está tendo alguma coisa que você está vendo? Parece, oh, meu Deus do céu, mas não é possível, pastor Marcelo não está vendo. Louvado seja Deus, porque se você está vendo, é que você é a parte da solução fundamental para aquele problema deixar de existir. Eu digo na igreja lá isso, talvez possa aplicar aos irmãos aqui. Sabe, você viu alguém cometer pecado? Você viu algum irmão em situação de erro, de pecado? Alguém já viu aqui? Já viu? Pode levantar a mão. Fique tranquilo. Você já viu alguém assim, rapaz, que situação difícil, olha que situação constrangedora. Você já viu alguém em situação difícil, de pecado? Levanta a mão, já viu? Ok, normal, né? 90% que não levantou também já viu, tudo bem. Ouça o que eu vou lhe dizer. A primeira pergunta que você deve fazer quando você vê alguém em pecado é: por que é que Deus está me mostrando isso? Você entende? Porque a Bíblia diz que a gente vai responder por tudo aquilo que a gente vivenciar. Você vai responder por cada palavra torpe que você diz. Você vai responder por cada área de conhecimento que você teve acesso. Então por que Deus quer que eu veja que alguém está adulterando? Uma vez eu fui lá no Habib's, entrei no Habib's, vou comprar aquela porção de esfirras. Essa parte você gosta, né? Ouve. Aquele conjunto de esfirras e quipes. Depois pede sua mãe. Assim, mãe, tá lá no Habib's. Segura onde a coisa tá ruim, tá osso. Pede ao pastor Marcelo, que ele vai te abençoar. Comprei lá, quando chego no Habib's, está lá uma pessoa lá, sentada com uma outra mulher. Eu olhei e falei assim: meu Deus, por que eu estou vendo isso, Jesus? Logo eu. O Senhor falou comigo para orar. Você está vendo? É para orar, não é para falar para ninguém, não é para contar para ninguém, não é para ninguém saber, é para você orar. Você só sabe de um pecado de alguém por duas razões. Primeiro, para você se tornar um intercessor dessa pessoa. Segundo, para você se tornar um ajudador, um cooperador dessa pessoa. Não há nenhuma outra razão a não ser interceder e ajudar. Porque nós fomos chamados ao ministério da reconciliação, que diz o livro de Coríntios. Nós não fomos chamados ao ministério da dissensão. Não fomos chamados ao ministério da maledicência. Não fomos chamados ao ministério do juízo temerário. Não fomos chamados ao ministério do vão pensamento. Fomos chamados ao ministério da reconciliação. Cristão não coloca pedra, cristão tira a pedra. Foi o que Jesus falou para aqueles homens: tirai a pedra. Ele ia fazer o milagre, ele ia ressuscitar Lázaro, mas os homens tiveram que tirar a pedra. Muitos milagres não acontecem no meio de nós, porque nós, ao invés de tirarmos a pedra dos nossos irmãos, nós colocamos pedras. Então, em nome de Jesus, ouve o que eu vou te falar aqui, querido. A igreja só cresce quando cresce no discipulado, porque discipulado nos leva à negação, discipulado nos leva ao sacrifício, e discipulado nos leva a andar com Jesus. Mas há uma segunda área das igrejas que amam e que crescem, porque elas crescem nos problemas. Aleluia, glórias a Jesus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu estou rindo porque tem gente que acha que igreja não tem problema. Ah, pastor, entrei para a igreja para acabar com os problemas. Eu falei: meu filho, aí que você está enganado. Os seus problemas só estão começando. Igreja sem problema é chamado, sabe qual é o nome da igreja que não tem problema? É chamado céu. Céu é o lugar da igreja que não tem problema. Fora isso, não tem como. Eu me lembro que a gente no final do ano reúne a família. Ouça isso, que é muito legal.
A gente reúne as 3 filhas, eu, a Luísa, a Bia e a Débora, a mamãe, que é a tia Aninha, reúne as outras crianças e a gente começa a escrever o nome dos brinquedos e colocar alimentos dentro das cestas básicas. Ouve isso, Russo? Você mesmo, rapaz. Você vai distribuir a cesta básica, a pessoa olha assim naquele plástico transparente, olha uma cesta e olha a que o outro está ganhando. Tipo assim, ali tem passas, essa não tem. Ali tem azeitona, olha ali atrás do arroz uma azeitona ali. Aí ela vira o saco, levanta. Eu sei que isso não acontece aqui, aleluia. Sabe, nós somos assim. Na igreja de Atos, o Espírito movendo, o Espírito curando, o Espírito multiplicando. Gente, para pensar. Se 8.000 se converteram, quanto é, percentualmente falando, de cestas básicas que eles davam, de alimento do partir do pão, de comunhão, de assistência social? Em vez de ficar agradecendo o milagre, estava observando o problema. E aí, os gregos falaram o seguinte: as nossas viúvas não estão sendo tratadas como as viúvas dos judeus. Nós somos os gregos, somos os pensadores, somos os homens da elite, da aristocracia, ou seja, do kratos, do governo, do aristos, ou seja, dos seletos, dos exclusivos. Nós somos a aristocracia. Como é que pode as nossas viúvas estarem sendo ignoradas, esquecidas? Não pode. E aí começou aquela confusão na igreja. Meus irmãos, ouça o seguinte: igreja sem problema é o céu. E a igreja precisa aprender 2 coisas sobre problemas. Diga assim para mim: quais? Primeira, realidade dos problemas. Segundo, a importância dos problemas. Problema é uma realidade. Em segundo lugar, problema é importante. Agora eu vim dizer uma coisa para você aqui, preste bem atenção aqui, ó. Guarde uma coisa muito, muito, muito abençoadora. Não é o diabo que está por trás dos problemas. Jesus sempre está por trás dos problemas. Como é que é isso aí, pastor? Porque mesmo que o diabo seja um agente ativo, na realidade um problema, quando ele pensa que está ganhando, Jesus já tem a resposta certa no final. Ah, mas a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, né? O leão está ao nosso derredor, é verdade. E atrás do leão tem um domador de leões. Então guarda no seu coração, mesmo que você tenha cometido um pecado, um erro, mesmo que você esteja vivendo um problemaço causado pela sua vaidade, pela sua soberba, causado pelos seus atos continuadamente repetidos, quando o Senhor já lhe perdoou, já lhe abençoou e já lhe deu chance de mudar e você não mudou, e agora você está colhendo aquilo que não esperava, mesmo que você se sinta culpado hoje, está aqui cansado, meu Deus, é verdade sim, o diabo está me pisando, está me pressionando. Lembre-se que por trás disso existe o Senhor da tua história. Não é o diabo que está por trás do problema. Todo problema tem um final em Jesus, porque Ele tem autoridade para te ensinar com o problema, para ministrar graça e perdão sobre a sua vida, e para te reerguer e te dar um novo sentido a partir dessa realidade. Então guarde uma coisa: os problemas são reais, porque o mundo jaz no maligno, e Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então o problema é real. O problema não é brincadeira, irmão, é real. Às vezes você está em casa. Eu ia pregar fora hoje, lá na igreja do pastor Sirlei. O pastor que ia pregar hoje na nossa igreja, pastor de missões, pastor Hamilton. Estava lá, de madrugada a menina levantou para ir no banheiro. Fui fazer xixi. Chegou no banheiro, caiu de cabeça no chão, passou mal, ficou desacordado. Os pais levaram correndo para o hospital. Chegou no hospital, suspeita, foi para o hospital de Niterói, confirmou convulsão. E aí, de onde veio isso? Quando começou isso? Que sinais
esse tipo de situação evidenciar? Nenhum. Problemas são uma realidade. A gente enfrenta essas realidades todos os dias. Ontem, o pastor que encerrou a conferência de intercessão na nossa igreja arrasou. Para mim, o problema que ele teve foi condicional à ação do Espírito na vida dele. Pregou, arrasou, foi uma benção. Quando foi embora, ligou o carro, a bateria morreu. Eu falei, claro, você usou tudo lá no... Liga aí uns 10 carros para ver se tem bateria. Não é possível, tinha tanta unção, parecia que ele sugou, né? Ligou o carro, a bateria pifou. Não deu sinal, não deu nada. Ligou, pifou. Então, para cumprir a palavra lá da igreja de bateria nova. Aleluia. Olha aí. Viram até um slogan, né? Vá para Atos 2, que você sai de lá com a bateria. Se estiver em Maricá, vai lá, Atos 2, sai de lá com a bateria nova. Aleluia. Problemas são uma realidade. Não é brincadeira não, irmão. Problemas estão aí porque o mundo jaz do maligno. Sabe, cristão que está levando a vida sem ter o que fazer está associado ao diabo. Desculpa dizer isso. Cristão que está levando a vida, está fazendo o quê? Não está fazendo nada, pastor, porque ele para com isso. Está servindo aonde? Está orando por quem? Está contribuindo com qual causa, com qual missão? Ah não, querido, a Bíblia diz assim, que estavam reunidos os filhos de Deus e o Satanás que estava rodando lá, né? Chegou lá na reunião, e aí? O Senhor falou assim, está vindo aonde, Satanás? Ah, estou vindo de rodear e passear pelo mundo. Então, cristão que está rodeando e passeando pelo mundo está associado ao caminho de Satanás. Sai, para com isso, rapaz. Se agrega a um ministério, se agrega a uma base de serviço, se agrega a uma missão da igreja, se agrega a um ministério, contribua. Problemas são uma realidade e problemas são importantes, porque problemas nos fazem crescer. Quem aqui já não cresceu como consequência de um problema que surgiu na sua vida inesperado? Quem aqui já não cresceu quando se viu diante de um problema que era maior do que a sua capacidade de resolvê-lo e foi resolvido para a glória de Deus? Quem aqui não pegou uma realidade impossível de se resolver e tornou ela, pela graça de Deus, um testemunho que está edificando pessoas? Problemas são importantes porque eles nos fazem depender de Deus. Problemas são importantes porque nos fazem reconhecer as nossas limitações. Problemas são importantes porque nos fazem compreender que Deus tem a resposta que nós não temos em Cristo Jesus. A igreja que ama cresce também em problemas. Problemas nos tiram da inércia. Problemas nos ensinam a depender de Deus, nos fazem, nos impulsionam a crescer e nos levam a um passo maior de fé. Jesus sempre está por trás dos problemas, sempre. Quando os discípulos já pensaram que tinham lidado com as maiores situações com Jesus, lá no monte acabou de pregar, e aí? Senhor, despede o povo que eles estão com fome, dá-lhes voz de comer. Mas como? Sei lá, dá teu jeito. E aí eles chegaram até um menininho lá com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus estava por trás daquele problema. Agora eu vou orar, vocês vão, atravessam de um lado ou do mar. Aí vão lá no meio do mar, a tempestade, meu Deus, vai arrasar, a gente acabou. Pedro, foi bom te conhecer. Ah, Mateus, por favor, Barnabé. Ah, querido Bartolomeu. E aí os caras vão morrer aqui. Jesus veio por sobre o mar e venceu o problema. Eu não sei qual é o problema que você está aqui essa manhã, mas eu quero dizer, o Senhor tem a resposta certa. Ele sabe como resolver. Sabe o que mais me impressiona na profecia de Jeremias? Ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, Ele sabe aonde você quer chegar. E não apenas sabe, mas Ele sabe como te fazer chegar lá.
Mas a terceira realidade, a igreja que cresce na responsabilidade compartilhada. A Bíblia diz no versículo 2 que os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ela cresce na partilha, ela cresce na responsabilidade compartilhada. A igreja é uma família de muitos irmãos. A igreja é um corpo unido, junto e unido com muitos dons. Nós precisamos uns dos outros. Esses dias eu fui visitar um casal que estava afastado há 6 meses da igreja. Eu tive uma experiência com Deus, mas eu vou contar lá no ponto número 4. Eu tive uma experiência com Deus quarta-feira, irmãos, que mudou a minha vida. E aí na quinta, já como fruto dessa mudança, eu fui lá buscar esse casal. Cheguei lá na casa do casal, falei assim: não, eu vou lá, eu vou pedir perdão, porque eu estou há 6 meses sem visitá-los. Eu estou triste, eu estou chateado com algumas questões e eu preciso vencer. Eu fui lá quinta-feira. Cheguei lá com o coração miudinho, quebrantado. Sentei lá e começamos a bater um papo muito abençoador, foi muito legal. E de repente a irmã falou assim: pastor, eu preciso dizer algo. Eu falei: não, deixa que eu digo, eu preciso falar algo também, porque eu estou aqui. Ela disse: tudo bem, depois que eu falar o senhor fala. Eu falei: tudo bem. Ela disse: pastor, eu queria te pedir perdão. E aí ela apresentou as razões pelas quais ela estava pedindo perdão. E eu tinha ido lá para isso, para pedir perdão a ela, a eles. Sabe, quando eu vi essa cena, eu lembrei que a gente às vezes hipervaloriza realidades passageiras, tomando sobre elas decisões permanentes. Sabe, nunca tome decisões permanentes diante de circunstâncias passageiras. Nunca diga assim: ó, nunca mais eu vou falar com esse irmão, nunca mais eu vou. Tiram nunca, tira. Quando a gente coloca nunca, é um sinal de limitação de Deus. Quando a gente coloca nunca na nossa vida, na nossa frase, na nossa construção de posições espirituais, a gente está delimitando o amor, o poder, os milagres de Deus na nossa vida. Não faça isso. Sabe, eu fui lá disposto a uma coisa, Deus já tinha um banquete preparado para mim. A igreja precisa compreender que ela é uma família, que ela é um corpo. A igreja precisa compreender realidades muito sérias que precisam ser resolvidas a partir e através da partilha. Uma igreja grande como essa, irmãos, essa igreja aqui, ela está fazendo um trabalho extraordinário. Preste atenção. Esta igreja aqui, irmãos, eu não estou falando que eu sou amigo do pastor Marcelo, não. Porque quem é amigo fala a verdade. E tem igreja que eu vou pregar, que eu falo assim: irmão, o que está acontecendo com essa igreja aqui? Está morrendo? O que aconteceu? Eu vim pregar aqui há 3 meses atrás, tinha 100, agora tem 50. O que houve essa igreja? Então, eu estou falando aqui uma verdade. Essa igreja aqui está fazendo um trabalho referencial. Mas por conta do que está acontecendo, pode acontecer 3 coisas. Primeiro, o ensoberbecimento. Como nós somos bons. Não, pastor, que isso? Rapaz, que bênção. Que bênção nada. Amém. Vai lá dentro, aleluia, aleluia. Não. Segunda coisa, pode acontecer a acomodação. Já está bom, pastor, fizemos coisa demais. Já está bom, pelo amor de Deus, pastor Marcelo, pelo amor. Terceira coisa que pode acontecer, ela pode entender que se ela chegou até aqui, foi pela graça de Deus, foi por causa de Deus. E significa que Deus pode levar a patamares maiores. Maiores. Uma igreja precisa de um espaço maior quando ela está 70% ocupada. Os irmãos estão 110, 120, 130% ocupados. Ou seja, tem gente lá no outro santuário, tem gente ali fora, tem gente lá na rua, tem gente se convertendo lá na calçada, tem gente que está convertendo lá no posto de gasolina, lá na, como é que não sei o que, Amparato, Albino em Parato, né?
Então, irmão, tá cheio aqui. Ai, nossa, que igreja cheia. Aleluia, vamos contribuir, vamos trabalhar. Vamos comprar aqui do lado. Comprou? Amém. Vamos pagar. Pagou? Tá terminando, acabou. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pagou já. Ó, eu vou dizer uma coisa rapidinho. Vocês que deixaram eu falar a verdade, rapidinho. Uma vez o pastor Lécio falou assim: eu queria levar a igreja a um desafio maior. E ele fez uma pesquisa na igreja. Faça isso, pastor Marcelo. Ouve sempre. O que nós faríamos aqui na igreja se a nossa limitação não fosse dinheiro? O que você faria na sua igreja se o problema da igreja não fosse dinheiro? Ah, não, teríamos um ônibus, compraríamos um cinema para evangelizar. Não importa, um sítio, uma fazenda para fazer um acampamento. O que você faria? A igreja foi lá e colocou as coisas mais impossíveis. Tipo assim, coisa difícil demais. E eles pegaram aquele papel lá, todo mundo, guardaram e oraram. E ele começou a trabalhar. Ele estava chegando em Cuiabá, na PIB de Cuiabá. Chegando, trabalharam. E eu estive lá, irmão, ninguém me contou. Passou 5 anos. E na celebração do aniversário de 5 anos, o pastor pegou aquele baú e falou que se lembra que há 5 anos atrás nós fizemos uma pesquisa na igreja para poder mostrar o que nós faríamos se o nosso problema não fosse dinheiro. E aí eles começaram a ver uma a uma as coisas. E eles perceberam que 80% do que eles colocaram no papel, Deus já tinha dado para a igreja. Sabe o que Deus estava dizendo na igreja? O problema da igreja nunca é dinheiro. Nunca é. Pode ser fé, pode ser fidelidade, pode ser gente séria, pode ser administração, pode ser foco na visão, compromisso com o Espírito Santo, mas nunca é dinheiro. Quando eu cheguei aqui, irmãos, acompanhando o trabalho desde a época do pastor Panicé, isso aqui era um negócio. Eu parava o carro aqui para pregar. Parava ali, ó, onde é sentado aqueles irmãos lá do Encontro de Casais ali. Aí onde o irmão está, aí você parava o carro. Aí onde você está era estacionamento. Você está sentado no estacionamento. Era aí. A gente andava, né? Entrava ali na cozinha ali, tinha um bebedouro, tinha, né? Nem sei se tem lá ainda. Aí, agora isso aqui, sabe o que é isso aqui? Olha isso aqui, sabe o que é isso aqui? Olha bem isso aqui. Isso aqui é passado. Amém? Amém? Olha para isso aqui, você não entendeu o que eu estou falando. Olha isso aqui, está vendo isso aqui? Isso aqui é passado. E Deus não nos chamou para viver de passado. Deus nos chamou para viver pela fé. Abre o entendimento. Olha aqui do lado. Olha aqui do lado. Não vai ser pago. Já está quitado para a glória de Deus. Você tem que começar a falar assim: pastor, agora a gente vai começar a construir isso aqui, pastor. Vamos ampliar. Vai ser aqui o púlpito ou vai ser aqui mesmo? Vai botar uma nave aqui em cima? Vai botar vai igual o Spurgeon, botar o púlpito no segundo andar para dar gente para tudo quanto é lado? Não importa. A igreja tem que ter essa maturidade, responsabilidade compartilhada. Os apóstolos reuniram o povo e falaram assim: gente, olha só, está uma confusão na igreja. Um bate-boca, olha lá, 2 viúvas lá brigando. Olha lá, olha aquela viúva lá. Uma viúva lá do fulano, né? Lá da Grécia, uma viúva judeu lá. Viúva lá de Simão e viúva de Platão, né? Viúva grega, meu Deus, confusão. Agora aqui 2 pastores, vamos escolher homens cheios de Espírito Santo. Rapaz, que ideia boa. Ah, não, mas tem que ter sabedoria. Poxa, maravilha, mas tem que ter bom testemunho, inclusive dos de dentro e de fora, viu, pastor? Pronto. Na multidão dos conselhos a sabedoria, irmão. A responsabilidade é compartilhada, porque quando você participa, você se torna responsável. Agora tem gente que 30 anos só se levanta para apontar defeito, só se levanta para dar ideias extraordinárias, mas não põe a mão na massa. Sabe de uma coisa? Quando você tem a ideia, metade da construção daquela ideia passa por você. Então você teve a ideia, louvado seja Deus, sua ideia é brilhante, é bênção, mas se comprometa com a execução da ideia.
Nós tínhamos um membro lá, um evangelista lá, na época que eu pastoreava a primeira igreja. Quando a gente ia fazer mutirão de obra, a gente já sabia que ele ia para lá. A gente levava assim, 50 homens, mais aquele irmão. Por quê? Porque ele ficava lá em cima da obra assim, ó. Aqui, ó. Olha lá, esse muro aqui, rapaz. Não, ele chegava limpo, saía de barriga cheia, cabelo penteado, nenhuma gota de suor. A gente sabia que em toda a obra ia estar lá. Eu sei que aqui não tem isso. Só estou contando uma história que eu vivi. A igreja que cresce compartilha a responsabilidade. Igreja partilha. Igreja é pão e vinho, partilhado, pão e do vinho. Igreja é partilha das lutas, que é a intercessão. É a partilha do ensino, que é o discipulado. É a partilha dos dons, que é o serviço. E a partilha do testemunho, que é a evangelização. Igreja é partilha. Mas há uma terceira coisa, aliás, uma quarta coisa. A igreja que cresce na maturidade espiritual. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ouve o que eu vou dizer aqui, ó. O texto diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O versículo 2 diz assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ouça o que eu vou dizer aqui, igreja. Isso não é corporativismo, mas talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou dizer nesse tempo. Nunca houve um tempo na história da igreja que seus líderes estivessem tão envolvidos em pecados e tão envolvidos em desvios vocacionais e doutrinários. Nunca na história da igreja houve um tempo em que pastores e líderes estivessem envolvidos em pecados, envolvidos em desvios vocacionais e em práticas das quais Deus não os chamou para realizar. Eu preciso dizer isso aqui. Eu sei que a igreja memorial é uma igreja madura, eu sei disso. Eu não estou brincando, é sério. Ela é madura, uma igreja madura. Eu conversava com o pastor Roberto lá e falava assim: você está aqui desde quando, pastor Roberto? Desde 89. E Deus tem nos abençoado nesses 30 anos, 27 dos quais eu estou aqui. E agora o pastor Marcelo está sendo uma bênção, a igreja está sendo bênção, porque a igreja é madura. Foi isso que você me disse. Então é essa maturidade que eu quero apelar ao seu entendimento. Ouça o que eu vou dizer com o coração, mas com o entendimento. Até porque toda vez que a Bíblia fala de coração, está falando de mente, não está falando de cardia, né? Ouça o que eu vou dizer aqui, ó, presta atenção. Pastor Marcelo, pastor Vicente, pastor Renato, pastor Roberto, pastor Assi está lá no hospital. Cadê a pastora Tatiana? Oi, pastora. Ser pastor nesse tempo é uma decisão de perseverança. O texto está dizendo assim: é necessário, gente, é necessário que os apóstolos, que eram os líderes daquela igreja, mas os pastores, numa aplicação histórica, contextual, os pastores perseverem na oração e na palavra. Igreja madura, ouça isso, memorial, por favor, em nome do Senhor Jesus. Igreja madura libera pastor para orar e estudar a palavra. Igreja madura compreende que pastor que ora tem pão vivo que desce do céu todos os dias para alimentar a sua vida. Igreja que ora entende que pastor não foi chamado para ser administrador, para ser coach, para ser terapeuta. Ele foi chamado para ser como Jesus, numa missão única e singular na terra, que é pastorear o rebanho do Senhor. Eu estava estudando o texto do nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, e a Bíblia diz que os pastores que estavam perto de Belém, olha aqui, os pastores, diz Lucas capítulo 2, estavam na vigília da noite guardando as ovelhas. Na vigília da noite. Davi recebeu o chamado para ser rei
quando estava na malhada. Enquanto os irmãos estavam em casa perfumados, ele estava com cheiro de ovelha lá no campo. Então ouça isso, pastores que estão aqui, estou dizendo isso em nome de Jesus. Ouça isso. Não tenham medo de estar no lugar certo. Pode estar na casinha do irmão lá na favela. Pode estar no gabinete chorando e orando com o irmão que está se reconciliando. Pode estar fazendo uma visita que ninguém está vendo de madrugada. Se tem uma promessa, Deus vai cumprir na vida de vocês. O pastor Armando Bispo, quando foi lá em Fortaleza pela primeira vez, ele disse assim: olha, eu nunca quis ir para a televisão, nunca divulguei o meu ministério, façam agenda comigo, nunca fiz isso. Ele diz: eu só me preocupei em ser pastor. E no tempo de Deus, na hora de Deus, ele me tornou uma pessoa conhecida no Brasil e em partes do mundo. Não sei porquê, ele disse isso. Então ouça o que eu vou dizer para você. Você está na função nobre, um chamado nobre, sabe? E a igreja entendeu, gente. Sabe, a gente se tornou uma igreja tão capitalista, por um lado, em querer que o pastor seja doutor, seja mestre, tenha uma dupla função, que a esposa tenha uma formação tão ou maior que ele, que os filhos sejam perfeitos. E a gente começa a exigir qualificações mercadológicas do nosso obreiro, que Deus colocou aqui para cuidar da gente, para que a gente não morra, para que a gente não se contamine com os vermes e os vírus deste mundo. Não exija do seu pastor aquilo que Deus não exige. Não queira que ele se pareça com Baal. Não queira que ele se pareça com os filósofos deste mundo, desse tempo. Não queira que ele se associe a coisas que Deus não está. Queira que ele seja o seu pastor. Liga para a casa dele: irmã Mônica, pastor Marcelo está aí. Está assim, posso falar com ele? Não. Por quê? Porque ele está orando. Antigamente a gente falava assim: pô, agora você pode, pastor Marcelo está orando em vez de falar comigo. É brincadeira? Quem ele pensa que é? Pastor orando em vez de falar comigo. Agora, quando você ligar: ah, está orando? Que bênção, minha irmã, louvado seja Deus. Quando ele acabar de orar, ele pode me ligar. Aí 3 horas depois o pastor liga: pastor, estou com uma luta aqui com meu filho, estou com um problema aqui, estou com uma situação, o senhor pode vir aqui? Amém, irmã? Vai lá na casa da irmã. Porque passou 3 horas orando, demônio sai em nome de Jesus. Quando a gente está no azeite, já aconteceu comigo isso, irmãos. Já aconteceu batalhas espirituais de eu ficar horas, 6, 7 horas, meu Deus do céu, como é que eu faço? O demônio não sai de jeito nenhum. Parecia que o demônio sentava lá e cruzava a perna. Pode orar. E a gente ali, ó, suando, orando. E já aconteceu realidades de eu chegar na frente da casa, lá na frente da casa, e na calçada, lá de dentro, o demônio começar a gritar: maldito, vai embora daqui! Lá fora, nem tinha entrado na casa, nem tinha orado. Qual é a diferença de uma para outra? Tempo de oração. Jesus não chamou seu pastor para saber sobre ele. Jesus chamou seu pastor para andar com ele. Então a igreja, ela tem que ter maturidade, porque a igreja que cresce na maturidade missional. Nós, líderes, perseveraremos na oração e na palavra. Josué disse isso. Sabe o que Deus falou para Josué? Seja forte e... diga comigo, seja forte e corajoso. Para quê? Para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para não se desviar dela, nem para a esquerda nem para a direita. Tem que ser forte. Ah, pastor, quer ver aqui? Tem homem de Deus aqui, amém ou não amém? Não, só os homens. Tem homem de Deus aqui, amém ou não amém? Você está com dúvida se é de Deus ou não? Você já está aqui porque é de Deus, cara. Quantos aqui tem dificuldade de leitura? Seja sincero. Quantos aqui tem dificuldade de leitura? Levanta a mão. Pode levantar a mão, de verdade, ué. Eu sou homem também, rapaz. Quantos homens aqui têm dificuldade de leitura? Levanta a mão. Agora, quantos de vocês que levantaram a mão
gostariam de ler, tem dificuldade, mas assim, eu quero ler, mas eu não consigo, quero, mas não tenho tempo, quero, mas não, eu não consigo. Levanta a mão. Sabe quando é que você vai ler? Quando você entender que não é brincadeira, a gente não lê por acaso. Ler a Bíblia não é como ler um livro prazeroso, ela se torna prazerosa. Você vai ler a Bíblia, vai dar vontade de ir no banheiro, vai ler a Bíblia, vai dar vontade de dormir, vai ler a Bíblia, o Flamengo vai fazer um gol, coisa que não faz. Fez ontem um gol, né? Vai ler a Bíblia, o filho vai chamar, vai ler a Bíblia, meu Deus, está no ônibus, dá cabeçada, dá. A leitura é um processo espiritual, tem que perseverar. Hoje você lê um versículo, amanhã você lê um capítulo, depois de amanhã você lê um livro inteiro. Esse ano 2020 você vai ler a Bíblia toda. Quando chegar, daqui a pouco você vai estar sentindo necessidade do alimento, do pão espiritual, porque nem só de pão de homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Igrejas maduras compreendem as realidades existenciais dos seus obreiros. Existem 3 tipos de dores. Ouça o que eu vou falar aqui, igreja. Ouça o que eu vou falar aqui. 3 tipos de dores. Primeira dor, a dor dos desvios. Pastores e líderes são tentados a se desviar do foco. Recebem convites para serem políticos, para serem empresários. Se sentem tentados a ter formações e graduações as quais Deus não escolheu para eles. Se sentem tentados a ter títulos, diplomas, reconhecimento que não vão agregar nada a ele a não ser bajulação. A segunda dor é a dor do pecado. Pastores são suscetíveis a pecados. Pecados da sua natureza sexual, pecados da sua natureza financeira, pecados do poder. Os pastores são seres humanos que precisam de uma igreja que decida os liberar para orar e ler a palavra e decida os cobrir de oração. Cobrir de oração. Cobrir de oração. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Já houve situações na minha vida que eu estava num lugar e Deus me deu um livramento. O Senhor falou no meu coração naquele momento: ó, sabe o que isso aconteceu com você? Porque tem gente agora orando por você. O Senhor falou comigo. Tem gente agora orando por você. A terceira dor que o pastor tem são as dores da alma, que é ser traído por gente quem ele mais ama, que é ter gente ingrata no meio do rebanho. A gente ama, cuida, abençoa, investe, gasta tempo, bota dinheiro, paga almoço, faz tudo. Aí o fulano não gostou da mensagem do pastor, vai embora, nem diz tchau. Sabe o leproso ingrato? A igreja tem que ter coragem de ser o povo que era leproso grato. Ó, eu cheguei para um casal de jovem lá na igreja e falei assim: meu filho, você quer ir sair? Pode sair, vá com Jesus, porque você não pode estar num lugar onde você não ouve a voz do seu pastor, porque Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você está no meu rebanho e não ouve a minha voz, você não é a minha ovelha. Você é a ovelha de alguém, não é minha. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou conhecido delas e elas de mim. Mas quando você for embora, vem aqui e diz assim: pastor, tchau. Só para isso. Vê lá no Facebook, aleluia, a pessoa louvando lá na outra igreja. Agora eu encontrei uma igreja que me ama. Rapaz, eu quase dei um soco na tela do notebook. Desculpa, gente. Pô, não é vocês estarem ouvindo isso aí não, Denis Catiani. Cala essa boca. Ué, meu Deus, você cuida na droga, você ora para o demônio sair, você põe na tua casa, dorme na tua casa, come na tua casa, deixa chinelo na tua casa, você põe dinheiro no bolso. O cara vai num culto da igreja, participa de um evento, volta lá, achei um povo que me ama. Sabe o que eu fiz com esse rapaz? Sabe o que eu fiz, pastor? Eu escrevi para ele: meu filho, o que você fez me doeu muito, mas eu te amo, cara.
eu não vou desistir de você, eu gosto de você demais. E a gente está ajudando ele a se casar agora. Sabe por quê? Porque aquilo que não te mata te fortalece. Tem gente que está se traindo, gente que é ingrata, jovem que você cuidou, chorou, abençoou, e está lá batendo palma lá. Pode gravar aí, como é o nome do barbudo lá do Valadão, do Felipe Valadão, né? Tá lá, isso aqui é a igreja, aleluia, louvado seja Deus, Lagoinha maravilhosa, louvado seja Deus, um beijo aí para vocês, aleluia. Mas vem aqui e fala assim: pastor, estou indo, Deus me chamou para lá. Pronto, amém, irmão. Sai debaixo da bênção. Tem um coração grato. Pastores estão morrendo porque estão com o coração ressequido. Sabe o que faz, gente? Caminha a segunda milha. Decida amar, morra de amor, mas não morra depressivo, não morra adoecido, não morra amargurado. Nós, igreja de Jesus, fomos chamados para morrer de amor. A igreja que cresce, cresce na maturidade espiritual. Ame os que te desprezam, amem os desprezíveis, amem os ingratos, porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. Eu vou terminar aqui, diga aleluia. Agora você falou alto, né? Amém, amém. Eu vou terminar aqui, diga glória a Deus. Em último lugar, a igreja que ama cresce, mas cresce em relevância. Eu posso dizer, irmãos, que a igreja de Atos diz aqui no versículo 7: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e em grande parte dos sacerdotes, ou seja, grande parte dos sacerdotes obedecia à nova fé, obedecia à fé. Então guarde uma coisa no seu coração aqui em nome de Jesus. Preste bem atenção. A igreja que cresce em discipulado, cresce em problemas. A igreja que cresce em problemas, cresce na responsabilidade compartilhada. A igreja que cresce na responsabilidade compartilhada, cresce na maturidade espiritual. E a igreja que cresce em maturidade espiritual, ela cresce nos frutos, ela cresce na sua relevância. Eu queria dizer isso para os irmãos. Essa igreja tem crescido na sua relevância. Essa igreja, por onde tem passado, tem deixado marcas de que existe um Deus gracioso, um Deus misericordioso e um Deus amoroso que se importa com pessoas. Quarta-feira eu estava no meu gabinete. Eu estava orando ao Senhor e eu vi uma mensagem. Passei para você a mensagem. Falei assim: pastor Marcelo, você é meu amigo? Claro, Vladimir. Não, cara, falei, amigo de verdade. Você confia no que eu vou te falar? Confio. Tem certeza? Tenho. Então ouve essa mensagem agora. E eu vi uma mensagem que mudou meu ministério. E eu tomei uma decisão, e ouça, mais do que uma decisão, eu tomei uma posição. Sabe por quê? Eu vou terminar com isso. O mundo espiritual não respeita decisões, não respeita. O mundo espiritual respeita posições. Então, de tudo que você ouviu, você puder guardar alguma coisa, posicione-se. Ah, não, vou mudar. É uma decisão. Vai mudar em quê? Quando? Começa hoje? Agora? Qual é o seu primeiro ato de mudança? Posicione-se. Ah, não, eu tenho que dar um jeito nos meus filhos. Qual jeito? Vai conversar? Que horas? Sobre qual assunto? Quais são as decisões que vão tomar em conjunto? Posicione-se. Mundo espiritual respeita posições, não decisões. Eu chamei o vice-presidente da igreja e falei assim: irmão Sidney, Deus me chamou para ser pastor dessa igreja. Então eu quero gastar 80% do meu tempo no pastoreio. Eu vou sentar com você uma vez por semana para a gente orar junto, e uma vez por semana para a gente traçar a meta administrativa da semana. O que a gente vai fazer? O que vai resolver? E você vai cuidar disso. Eu vou cuidar de gente. Jesus me fez singular para cuidar de gente, me fez ímpar
para cuidar de gente. E de quinta-feira para cá, pessoas que estavam afastadas começaram a voltar. Pessoas que estavam entristecidas começaram a se alegrar. Pessoas que estavam em dúvida começaram a ter convicções. Porque nós somos chamados para um tempo e para um ministério de relevância. Então a igreja que cresce, ela cresce também na relevância. Ouça o que eu vou lhe dizer. Tem alguém aqui que está aqui por sua causa? Você convidou, você orou? Tem alguém aqui na igreja, não aqui agora hoje, mas na sua igreja, que você orou? Levanta a mão. Quem aqui é responsável por trazer alguém para a igreja? Uma pessoa, um visitante, um discípulo? Levanta a mão. Você trouxe alguém para a igreja aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui nunca trouxe ninguém para a igreja? Levanta a mão. Não, para. Esse universo aí que não levantou a mão fez o quê? 50 trouxeram. Uma criança disse que não trouxe ninguém. O resto, e aí? Sabe por que você não levantou a mão? Eu sei que eu não vou voltar a pregar aqui daqui a uns 6 meses. Isso aí, tudo bem. Estou me colocando na geladeira. Sabe por que você não levantou a mão? Porque é horrível quando a gente se sente irrelevante. Desculpa dizer isso, mas quando você vai para um cinema e o cinema arrebenta, aquele filmaço, você vai para o Face, convida todo mundo. Tem gente que liga até e marca a sessão para a igreja inteira, para os amigos irem. Já viu a quantidade de vídeos que são compartilhados no WhatsApp, no Facebook? Vídeos de piada, de coisas sem graça, os memes, as coisas mais boas, a gente compartilha. O diabo está brincando com a nossa cara. A gente precisa pegar o telefone, pegar o WhatsApp, pegar o Face e dizer assim: você vai morrer, você vai morrer. Entregue a sua vida hoje para o Senhor. Venha para o culto comigo. Receba a igreja na tua casa. Seja um lar hospedeiro de uma célula. Seja uma casa de paz. Faça algo para Deus. Sabe o que o Spurgeon disse? Que a igreja devia ser assim. Escute isso, ministre muito bem. Ouça-me. A igreja devia prestar atenção no seguinte: o que você faria se você tivesse na casa da sua frente, vendo que o incêndio está se iniciando, pegando fogo numa área da casa, no lado oposto da casa tivesse lá 2 pessoas lá? O que você faria? O que você faria? Sai daí! Está pegando fogo! Meu Deus! E o fogo começa a alastrar. O fogo do quarto vai para a sala. Meu Deus! O que você faz? Chama o vizinho. Alguém liga para o bombeiro. Pega uma escada aí. Você ia pegar um balde, você começar. Ia fazer isso, sim ou não? O fogo começa a chegar na cozinha. Meu Deus do céu! Vai matar a gente lá, o cara vai morrer. Está pegando fogo lá. E agora, o que eu faço? Meu Deus, olha o fogo! Todo dia está pegando fogo na casa de alguém. Todo dia alguém está indo para o inferno. Todo dia alguém está indo para o inferno. E a gente está indiferente. Você tem que olhar para essa gente que está morrendo do seu lado, para essa gente que está sofrida na sua casa. Abriu, por que você deu de frente com alguém? É para chamar ela para Cristo, para ser uma igreja relevante. Eu quero vir aqui a próxima vez e dizer assim: quem está aqui por sua causa? Você vai levantar e dizer assim: tem 10 aqui por minha causa, tem 50 aqui por minha causa, tem 100 aqui, porque eu não vou ver incêndio e ficar completamente parado, calado, indiferente. Não, no incêndio eu grito, no incêndio eu me envolvo, no incêndio eu coloco a minha mão, e se precisar eu me queimo, mas não morre sozinho. A igreja que cresce em amor, ela cresce em relevância. Não existe amor que não gere atitude. Não existe amor que não gere misericórdia. Não existe amor que não gere compaixão. Não existe amor que não gere uma decisão de importar-se com empatia. Ou seja, o patos de alguém, você agora é seu. Eu sou empático a ele. Essa dor agora não é dele, é minha.
os grandes homens de Deus. Daniel, santo, fiel, honesto, divino, homem selado, marcado por Deus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Temos pecados contra ti, Senhor. Como assim, Daniel? Você não pecou, quem pecou foi o povo. Não, se o meu povo peca, eu tenho parte nisso. Neemias jejua, ora e chora. Ó Senhor, temos pecado contra o Senhor, por isso que queimaram os muros. Você, Neemias, se não era copeiro, se o meu povo peca, eu peco. Uma igreja que cresce tem que crescer em relevância. Em nome de Jesus, Igreja Memorial, vocês são um gigante para essa cidade. Vocês são uma igreja que Deus deu uma mentalidade equilibrada, fundamentada nas Escrituras, definida doutrinariamente, organizada eclesiasticamente, estruturada liturgicamente, ousada e criativa evangelisticamente, arrojada no púlpito, corajosa nas ações. Então eu vim aqui apenas para dizer uma coisa: levanta e anda, porque tem muito lugar para ser transformado por essa igreja. Igrejas que crescem e não são relevantes amaldiçoam. Tem muita igreja de multidões em que as pessoas que chegam lá não aderem, não se convertem, elas aderem a uma coisa parecida com o Evangelho. Então elas crescem por adesão e não por conversão. Conversão é metanoia, comportamento é metameleia. Então, comportamento que não muda revela que a palavra chegou a nós e nos iluminou, mas não nos transformou. É metameleia, não é metanoia. Metanoia é o seguinte: mudou a mente, e da mente partem as saídas para a vida. Muda tudo, muda a família, muda o relacionamento, muda o casamento, muda as finanças, muda o comportamento, muda a visão de vida, muda tudo. E agora as pessoas que antes eram desprezíveis são alvo da minha oração, são importantes para mim. Amém, querido? Diga assim: eu creio que Deus... Peraí. Você é a igreja? Eu não estou brincando com você, não é sério que eu vou dizer aqui. Levante a mão do seu lugar e receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, levante a mão aí agora. Diga assim: eu creio que Deus me fez singular, único, exclusivo, para um propósito único, singular e exclusivo. E nessa manhã eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.